Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos introduzir uma nova série, vamos falar um pouquinho sobre uma visão básica de osciloscópio. Isso porque quando nós começamos esse trabalho, nosso objetivo era que você conseguisse ver o que acontece nos circuitos eletrônicos. E se existe uma ferramenta que é muito prática, muito eficiente para nós conseguirmos ver o que acontece na eletrônica, essa ferramenta é o osciloscópio. Mas o que é um osciloscópio? Dito de forma simples, um osciloscópio é um equipamento onde nós conseguimos ver oscilações. Daí vem o nome osciloscópio. Ele torna possível que você veja essas oscilações e que consiga não só apenas visualizar, mas realizar também medições dessas oscilações que nós conseguimos enxergar na tela do osciloscópio. No nosso caso, essas oscilações serão um sinal elétrico. E o que nós poderíamos dizer que é uma oscilação? A oscilação é um fenômeno que se repete de modo cíclico. Ou seja, ele acontece, passa um intervalo de tempo, ele acontece de novo, no mesmo intervalo acontece de novo, e assim por diante. Então essa oscilação ou repetição cíclica, ela acontece num período de tempo determinado. E quando nós falamos de oscilação, nós nos lembramos das ondas do mar, não é mesmo? O tempo passa e as ondas do mar estão lá. Elas vão e voltam, vão e voltam. Isso num intervalo de tempo bem definido. Então, o tempo que leva entre uma onda e outra acontecer, nós podemos dizer que é o período. E a onda por si só é uma oscilação. Ela possui um ponto alto, depois que atinge um valor máximo ela se quebra, e aí ela vai diminuindo de amplitude, de tamanho, até quebrar totalmente na praia. As ondas então se repetem uma atrás da outra, num intervalo de tempo fixo, podemos dizer assim, relativamente fixo, que nós chamamos aí de período. No caso de um sinal elétrico é a mesma coisa, nós vamos ver sinais elétricos que se repetem no tempo. Essa repetição em intervalos cíclicos ou intervalos determinados acontece dentro do que nós chamamos de período. Da mesma forma, da mesma maneira. Então fica aí a comparação. O osciloscópio vai tornar possível que nós vejamos essas repetições nos sinais elétricos e em que intervalo de tempo essas repetições acontecem. Um sinal elétrico nós podemos dizer que ele transporta consigo, na sua forma de onda, na sua frequência, na sua amplitude, alguma informação que é útil para nós. Pode ser uma variação de temperatura, pode ser a nossa própria voz, que é composta de diversas frequências diferentes, e aí tem uma onda toda característica. Pode ser um sinal de vídeo, onde existe ali incluso nele uma imagem, ou qualquer coisa nesse sentido. Ok? Então o sinal elétrico normalmente vai transportar, né, vai ser uma variação elétrica que transporta consigo algum tipo de informação que não seja útil. O osciloscópio vai ser bem interessante para nós conseguirmos enxergar isso. Podemos dizer que ele vai, então, mostrar para nós a repetição ou a forma de onda de um sinal elétrico ao longo do tempo. Então, dizendo de uma forma simples, um osciloscópio nada mais é do que um traçador automático de um gráfico. Se nós olharmos aqui para a tela do instrumento, nós vamos perceber que ele foi projetado para isso. Para traçar automaticamente um gráfico de tensão versus tempo. É lógico que os osciloscópios modernos têm funções muito mais complexas do que essa, mas nós vamos pensar inicialmente de maneira simples. Quando nós olhamos para a tela do osciloscópio, nós vamos ver aqui que ela é preparada para mostrar esse gráfico. Você vê aqui uma grade, não é mesmo? Uma grade aqui toda quadriculadinha. O objetivo dessa grade é justamente tornar possível que nós visualizemos com mais facilidade os gráficos. Então, se a gente der uma olhadinha aqui um pouquinho mais de perto, nós vamos ver
que existe um eixo horizontal, que no caso dos gráficos nós também chamamos de eixo X. Existe um eixo vertical, que seria o eixo Y. Aqui no eixo horizontal nós vamos ver o tempo. E aqui no eixo vertical, a amplitude, ou seja, o valor em volts do meu sinal elétrico. O sinal que eu vou estar enxergando ou visualizando com o osciloscópio. Se eu conectar uma fonte de corrente contínua ali, que não vai me gerar necessariamente uma forma de onda, o osciloscópio vai mostrar para mim também essa corrente contínua? Vai. Nós temos aqui ao lado uma fonte. A gente pode conectar aqui a nossa ponta de prova. E nós vamos ver que ele vai mostrar ali graficamente a variação da minha fonte. Conforme eu variar o valor de tensão dela, ele vai mostrar essa variação e vai mostrar inclusive o tempo que demorou para variar. Então se eu ligar aqui a minha fonte, olha, e deixar ela com 0 volts, o osciloscópio está me mostrando ali 0 volts. E variação nenhuma. O tempo que o osciloscópio está ligado aqui, traçando o gráfico automaticamente, ele está me mostrando que o 0 volts não varia. O tempo está passando aqui e não sai de 0 volts. Mas e se eu aumentar o valor de tensão da minha fonte, nós vamos ver que ele acompanha, ele mostra essa variação ao longo do tempo. Certo? Aqui nessa escala, nós temos a varredura no eixo horizontal de 500 milissegundos por divisão. Isso quer dizer que para percorrer um quadradinho desse, ou uma divisão, ele está levando 500 milissegundos, ou meio segundo a cada divisão. Como a fonte está em 0, não existe variação. O tempo vai passando e o gráfico fica sempre em 0. Mas o que acontece se eu aumentar a tensão da fonte? Olha só. Ele vai me mostrando que o tempo está passando e a tensão está subindo. Aí se eu parar de aumentar, então ele vai me mostrar que a tensão subiu até aquele determinado valor e ali permaneceu. Ok? A mesma coisa se ela descer. Se eu descer a tensão aqui, ele vai me mostrando que ela está descendo. Ok? Se eu ficar oscilando aqui, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele vai me mostrar que a minha tensão está variando ao longo do tempo. Ok? Aí formando uma ondazinha ali, que é justamente aquilo que nós dissemos. É a forma de onda que mostra qual é a variação do sinal ao longo do tempo. Certo? Como qualquer gráfico, os eixos se cruzam aqui, vertical e horizontal. O meu traçado aqui está exatamente em cima do eixo horizontal, então essa posição aqui corresponde a 0 volt. Tensões positivas deslocam o gráfico para cima, tensões negativas deslocam o gráfico para baixo. O gráfico de tensão, então, pode representar um valor positivo ou um valor negativo. Como eu não tenho como gerar uma tensão negativa ali com a fonte, eu posso simplesmente inverter as pontas de prova aqui, olha. E você vai ver que os deslocamentos agora serão para baixo, mostrando que a tensão tem um valor negativo agora, uma vez que o meu osciloscópio está usando como referência para a linha de 0, o mais da fonte, e a referência para a entrada do canal que eu estou medindo a tensão, o menos da fonte, o negativo. Então, para o instrumento, essa fonte é negativa, ela está referenciada como uma tensão negativa. E aí as oscilações acontecem do lado de baixo do eixo X, mostrando que eu tenho aí uma tensão variando para o negativo. Em formas de onda de corrente alternada, de AC puro, vamos dizer assim, de pura corrente alternada, você vai ter oscilações indo
para o lado positivo e para o lado negativo, para o lado positivo e para o lado negativo do eixo. Ok? Então, dito de forma simples, o osciloscópio fica traçando para mim um gráfico da variação da tensão que está entrando aqui no seu canal vertical ao longo do tempo. Esse tempo é dosado pelo eixo horizontal. Conforme eu vario ele, eu vou variando aqui quanto vale uma divisão, falando em termos de tempo. Quanto tempo vai valer cada uma dessas divisões ou subdivisões. No eixo vertical, a variação da tensão. O meu ajuste aqui vai me dizer quanto vale uma divisãozinha dessa ou um quadradinho desse, seja positivo ou negativo. Eu vou ajustar ali o valor por divisão no canal vertical. Por que eu desejaria usar um osciloscópio para ver formas de onda? Porque fazer essa medição com o multímetro, por exemplo, não nos revelaria muito a respeito do que está acontecendo no circuito. Muitas vezes, quando existe uma oscilação, o multímetro consegue medir que existe uma tensão presente ali. Mas ele não consegue nos dar detalhes do que realmente está acontecendo. Então, para ilustrar isso, nós vamos usar aqui, como um exemplo, um recurso que todo osciloscópio tem, que é o test probe. Todo osciloscópio tem aqui um geradorzinho que vai gerar uma forma de onda que nós dizemos que é quadrada. Essa forma de onda ela se repete, como é de se esperar, dentro de um período conhecido, ou seja, numa frequência fixa. E a frequência, o que seria a frequência? Nada mais do que a quantidade de repetições que eu tenho num dado intervalo de tempo. Ela é medida em hertz. E no nosso caso aqui, o nosso probe test, ele gera uma frequência de 1 kHz. Isso quer dizer que a forma de onda aqui se repete 1000 vezes por segundo. O hertz, na verdade, é simplesmente isso, a unidade que significa um ciclo de repetição a cada segundo. Então, como o meu teste probe gera uma forma de onda de 1 kHz, eu vou ter ali uma forma de onda que se repete 1000 vezes por segundo. Além disso, o teste probe aqui me dá a informação de que essa forma de onda ela tem 5 volts de amplitude e 1 kHz. Esse osciladorzinho existe para que você teste a ponta de prova do seu osciloscópio e depois faça com ela também uma calibração. Mas a princípio nós queremos imaginar o seguinte: ali existe uma forma de onda conhecida. Nós vamos ver a diferença entre medir esta forma de onda aqui com o multímetro. Nós vamos ver que existe uma tensão presente ali. Mas nós vamos ver que o osciloscópio nos revela muito mais detalhes. E aí é que ele se justifica. Então, por exemplo, vamos fazer a comparação aqui. Olha. Se eu pegar aqui um multímetro, colocar aqui na escala de volts, e eu for medir o teste probe lá, que é o geradorzinho de onda, ele vai me indicar uma tensão para o sinal que eu tenho presente aqui. Ó. Olha só, o multímetro me indicou a presença de 2,482 volts em corrente contínua, certo? Eu ainda sei, pela marcação ali do teste probe, que a frequência que está ali é 1 kHz. Se eu tiver um multímetro que consegue medir frequência, então ele ainda vai me mostrar que essa frequência está presente, de 1 kHz. Vamos colocar aqui. Ele me mostrou o valor em volts da forma de onda presente ali, no caso aqui em corrente alternada. Como ela oscila, ele consegue medir isso como corrente alternada também, e ele pode me mostrar aqui a frequência, olha. 1 kHz, ok? Isso é o que eu consigo obter com o multímetro. O multímetro mais sofisticado talvez te mostre também algo que nós chamamos de ciclo ativo, mas não cabe para o nosso vídeo aqui introdutório nós falarmos disso no momento. Você viu ali no multímetro que existe uma tensão no teste probe, que o multímetro disse que é 2,482 e uma frequência de 1 kHz. Quando você olhar para esse mesmo ponto no osciloscópio,
Nós vamos colocar aqui a ponta de prova do osciloscópio, você vai ver que ele vai nos revelar detalhes bem mais interessantes do que eu simplesmente medido no multímetro. Vamos colocar a pontinha ali. Vamos ativar o nosso osciloscópio aqui para ele poder fazer as medições. Vou fazer um rápido ajuste aqui dos canais para a gente poder medir isso certinho. Dos canais não, vou fazer um ajuste do canal vertical e da base de tempo horizontal. Então olha lá que coisa interessante. Olha só o que nós estamos vendo ali. Que aqueles 2,48 volts que o multímetro estava medindo, ele não é necessariamente uma tensão contínua de 2,4 volts, não. Ele é um sinal elétrico que se repete ao longo do tempo. Então o que nós temos aqui? No eixo horizontal, nós temos para cada quadrado desse aqui, eu falo quadrado inteiro, que é também chamado de divisão, um tempo de 1 milissegundo. 1 milissegundo é 1 milésimo de segundo. Então se o meu sinal cabe inteirinho ali, olha, a forma de onda, se ela se repete, veja que ela começa aqui, tem o seu valor máximo, desce aqui no seu valor mínimo e aí começa de novo. Então essa repetição aqui, que é considerado um ciclo, e a forma de onda mostra que são ciclos que se repetem um atrás do outro ao longo do tempo, esse um ciclo cabe em 1 milissegundo. Se ele cabe em 1 milésimo de segundo, em um segundo inteiro eu vou ter 1000 vezes a repetição desse ciclo, que é a frequência de 1 kHz que nós medimos no multímetro, que está anotado ali no teste probe, ok? Então o osciloscópio está me mostrando o tempo que uma forma de onda que demora para se repetir, esse é o período. O inverso desse período, ou seja, quanto desse intervalo de tempo cabe em 1 segundo, vai ser a minha frequência. E aqui no eixo vertical, qual é o valor de tensão que esse sinal tem ao longo do tempo. Na vertical aqui, nós temos, como nós temos indicado ali, 5 volts por divisão. Isso quer dizer que um quadradinho desse na vertical são 5 volts. Como a gente vinha mostrado ali no teste probe, a amplitude do meu sinal é 5 volts. Então veja, daqui dessa base até aqui nesse pico, que é a parte alta do sinal, eu tenho 5 volts. Da base, que está aqui na linha do zero, até a crista, que é a parte alta, o pico da onda, eu tenho 5 volts. Percebeu? Então, o tempo do sinal aqui, o período que ele leva para acontecer é de 1 milissegundo e a amplitude é de 5 volts, ok? Esse vídeo, é claro, é só uma introdução. Eu acredito que você tenha conseguido perceber o quão prático e o quão útil vai ser o osciloscópio e nós enxergarmos o que acontece nos circuitos eletrônicos. E no próximo vídeo nós vamos introduzir então alguns conceitos novos. Vamos explicar como você prepara o seu osciloscópio para realizar medições. Vamos falar um pouco da segurança dessas medições. E é claro, vamos aos poucos introduzindo outras coisas, como os ajustes que você tem disponível no canal vertical e também no horizontal, e como que isso afeta a qualidade das minhas medições, ou como isso afeta eu conseguir ver ou não aquilo que eu estou esperando ver no circuito eletrônico, ok? Então, para hoje, é isso que nós temos. Acredito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e conseguiu entender, deixe o seu like. Se ficarem dúvidas, por favor, poste aí nas perguntas, nos comentários, e nós tentaremos responder na medida do possível. Ok? Então agradeço a sua atenção. Até o nosso próximo vídeo.